Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e dando sequência a uma série de aulas sobre números complexos, hoje vamos falar sobre argumento, tá? Vamos entender direitinho o que é. Espero que vocês gostem, espero que vocês compartilhem, espero que vocês se inscrevam para me apoiar e para receber notificações de novas aulas. Vamos lá? Argumento, números complexos. Então aqui tem uma definição do que é argumento. Argumento é um ângulo que vai do eixo R até encontrar o módulo Z, ou Rho, que também representa o módulo Z, tá ok? Tá um pouco confuso? Eu recomendo que vocês assistam às aulas anteriores, tá? Onde nós vimos o que é módulo, nós vimos o que são números complexos, para depois vocês entenderem essa aqui, tá? A gente precisa desse conhecimento anterior de vocês. Então, nós temos aqui um número complexo. Ele é formado por Z é igual a A mais BI, onde A é a parte real e B é a parte imaginária. Exemplo, Z é igual a 2 mais 3i. Quem é a parte real aqui? É o 2. Quem é a parte imaginária? É o 3, é a parte que acompanha o i, ok? Então, nós temos aqui, o que eu preciso saber para entender o que é um argumento? Primeiro, eu tenho que me lembrar o que é seno de um ângulo. O seno de um ângulo é dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, quem é hipotenusa. Vou mostrar aqui a vocês agora. Nós temos aqui o plano complexo, tá? Que é um plano cartesiano, só que de números complexos. A gente chama de plano complexo ou plano de Arcangauss, tá? Então, nós temos aqui o A, que representa a parte real, que fica na reta dos reais, e o B, que é o número que acompanha o I, que fica no eixo dos imaginários, tá? Que é a parte imaginária. Então, nós temos a parte real, a parte imaginária, o A e o B. Quando o A e o B se encontram, formam um ponto. Esse ponto é justamente o meu número complexo Z, tá? É o encontro da coordenada A, que é do eixo R, e B, que é do eixo I. Esse ponto eu vou chamar de afixo. Agora, o que é um módulo? O módulo ele pode ser representado de duas formas. Ou através do Z entre barras, ou através de uma letra grega chamada Rho. Então, o que é um módulo num número complexo? É a distância que vai do zero, da origem, até o afixo. Essa distância que está aqui em azul, eu vou chamar de módulo ou Rho. Quando eu uno as coordenadas A e B e formam o afixo, e eu faço esse módulo, que é o módulo Z ou Rho, eu formei um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, tá aqui o ângulo reto, tá? Esse triângulo retângulo, ele tem os dois catetos, o lado A, cateto A. Aqui, o cateto B. E esse lado maior é a hipotenusa. Então, o módulo desse triângulo sempre vai ser a hipotenusa, que fica oposto ao ângulo reto. Olha aqui, o ângulo reto, tá? Aqui está o ângulo de 90 graus. Oposto a ele está a hipotenusa. Essa distância que vai da origem até o meu afixo. Formei um triângulo, tá ok? Aqui está o lado B e aqui está o lado A. Então, eu tenho um triângulo retângulo, onde aqui é a hipotenusa, aqui é o lado B e aqui é o lado A. Conseguiram identificar? Então, quando eu montei o meu triângulo, eu obtive um ângulo que vai da minha reta real, tá? Minha reta R, dos números reais, até chegar no meu módulo. Ó, essa distância aqui, que vai do R até chegar aqui no módulo, eu vou chamar de ângulo θ. Esse ângulo θ aqui é o meu argumento. Então, vamos voltar para a definição. Argumento é um ângulo que vai do eixo R até o módulo Z, ou Rho. Esse ângulo aqui, ó, é que me interessa. Esse é o argumento.
Então, tudo que eu fizer daqui para frente vai ser para achar que ângulo é esse. É um ângulo que de 30 graus, de 45 graus, de 60, de 70? Eu tenho que achar esse ângulo. Esse ângulo eu vou chamar de argumento. Então, descubra o argumento. O que eu quero descobrir? O ângulo, esse ângulo aqui, ó, que vai ficar da reta R até encontrar o meu módulo, ou seja, a minha hipotenusa, a hipotenusa do meu triângulo formado pelas coordenadas A e B. Aí aqui vamos voltar para cá. O que é seno de θ? Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ, tá? Essa abertura aqui eu vou chamar de θ. Quem é o seno de θ? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui? Ó, a hipotenusa está aqui de frente para o ângulo de 90 graus. Eu estou falando desse ângulo aqui, ó. Ele vai estar aqui, da reta R até o ponto zero, ó. Esse ângulo aqui, quem é o cateto oposto a ele? Quem é que está de frente para ele? Ó, é o lado B. Então, quem é o seno? Não é cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, vai ser esse lado B sobre a hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa? É Rho. Ou seja, módulo de Z, tanto faz. Eu posso botar aqui Rho, ou posso botar aqui embaixo também módulo de Z, dá no mesmo, tá? Então, quando eu quero achar o seno de θ, eu vou fazer o lado B sobre a hipotenusa. E quando eu quiser achar o cosseno de θ, quem é o cosseno de um ângulo? É o cateto adjacente. O que é adjacente? Que está ao lado. Quem é que está ao ladinho aqui, ó? Que está aqui do ladinho do meu ângulo θ? É o A, ó. O B é o cateto oposto ao meu ângulo. O A é que está do lado. De um lado eu tenho a hipotenusa, do outro eu tenho o cateto. Cateto é lado. Esse cateto quem é? É o A. Então, quem é o cosseno desse ângulo θ? É o cateto adjacente, ou seja, é A sobre a hipotenusa, que é Rho, ou módulo de Z. Tá ok? Então, tudo que eu fizer vai ser para achar o meu argumento, ou seja, para achar qual é essa abertura do meu ângulo, quem é θ, tá? Na aula anterior, nós vimos como é que se calcula um módulo. Esse Z ou Rho, eu tenho um jeito para chegar até ele. Como é que a gente calcula um módulo? Rho vai ser igual, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é A ao quadrado? É a parte real, é o A. E o B ao quadrado? É a parte imaginária. Então, para eu achar o meu módulo Z ou o meu Rho, eu tenho que fazer a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Desse número aqui ao quadrado, mais esse número aqui ao quadrado. E aí eu vou achar o módulo. Por que eu tenho que achar o módulo? Porque para eu achar o seno e o cosseno, o denominador é o módulo. Ó. Então, se eu não achar o módulo, eu não tenho como achar o cateto oposto sobre a hipotenusa. Porque o módulo é justamente a hipotenusa. Tá? Então, eu tenho que achar o módulo para eu achar quem é a hipotenusa e colocar no denominador do meu seno e do meu cosseno. Vamos tentar entender isso aqui através de um exemplo, tá? Determine o argumento. Quem eu quero saber? Argumento é o quê? Ângulo. Que ângulo? O ângulo θ, tá? De quem que eu tenho que determinar o ângulo? De Z igual a 1 mais I. Então, quem é o A? A é 1. Quem é B? É quem acompanha o I. É 1 também. Não tem nada aqui, é 1. É 1I. Ok? Então, eu tenho A igual a I e B igual a I. Primeira coisa que eu vou fazer é determinar o módulo. Sem o módulo, eu não tenho como achar os ângulos, tá ok? Então, vou fazer aqui o módulo. Quem é o módulo? É raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ó, nós vimos aqui. Módulo é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é A? É 1. Então, é raiz de 1 ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é B? Também é 1 aqui. Então, o módulo vai ser igual a raiz de 1 mais 1. Então, o módulo vai ser igual a raiz de 2. Eu não tenho como tirar 2 da raiz. Então, esse módulo é a raiz de 2. Ou seja, essa aqui é a minha hipotenusa, tá? É a hipotenusa, ou seja, é essa medida aqui, é o meu Rho. Ó, é raiz de 2. Já achei que distância é essa que vai da origem até o meu afixo. Aqui é 1 e 1.
tá? Então, aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 1, ó. Nós temos que A é igual a 1 e B é igual a 1. Já achei essa distância aqui, a raiz de 2, tá? Quem eu tenho que achar agora? O ângulo θ, que é este ângulo aqui. Então, aqui vai ser o lado A, aqui é o lado B, tá ok? O lado A vai ser 1, o lado B também vai ser 1. Então, vamos calcular agora o seno de θ. Nós já achamos a primeira coisa que eu precisava, que era o meu módulo, que era a minha hipotenusa. Agora eu vou colocar na fórmula seno de θ. Quem é o seno de qualquer ângulo? É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto aqui? Seria o B. Então, quem é o B? É 1. Então, vai ficar 1 sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Raiz de 2. Mas eu não posso deixar uma raiz no denominador. Eu tenho que fazer a racionalização, tá ok? Então, quando eu tenho uma raiz no denominador, como é que eu faço para tirar essa raiz? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por uma raiz igual a essa para eu poder tirar o 2 de dentro da raiz, tá ok? Uma vez raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 ao quadrado. Aí eu simplifico o expoente com o índice. Então, resposta, raiz de 2 sobre 2. Achei o seno de θ, raiz de 2 sobre 2. Mas quem é raiz de 2 sobre 2? Vamos olhar aqui na nossa tabelinha dos ângulos notáveis? Quem é o seno de raiz de 2 sobre 2? Que ângulo é esse? Eu quero esse ângulo aqui, ó, 45 graus. Então, eu já achei o meu seno, que é 45 graus. Vamos achar agora o cosseno. O cosseno também é 1, ó. É cateto adjacente, que está aqui, ó, que é 1, sobre a hipotenusa, e eu já vi que a hipotenusa é raiz de 2. Então, o cosseno também vai ficar 1 sobre raiz de 2. Tá? Que o seno e o cosseno aqui, que aqui A e B valem a mesma coisa, os dois são 1. Então, como é que eu vou tirar isso da raiz? Vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2. Vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. Simplifico e tiro da raiz. Vai ficar raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de raiz de 2 sobre 2 também é 45 graus. Então, eu confirmei aqui quem é o meu ângulo. O meu ângulo θ é igual a 45 graus. E eu posso colocar essa resposta também em forma de radiano. O radiano é igual a 180 graus. O que 45 graus é de um radiano? É a quarta parte, ou seja, é a mesma coisa que π dividido por 4. Π é 180. 180 dividido por 4 não dá 45? É 45 mais 45, que vai dar 90. 90 mais 45, que vai dar 135. 135 mais 45, que dá 180. Então, π é a mesma coisa que 180 graus e θ vai ser π sobre 4, tá? Então, a resposta é, ou eu boto θ é igual a 45 graus, ou posso botar também π sobre 4. Então, esse é o argumento que eu queria. É a medida do meu ângulo θ, 45 graus. Então, essa minha abertura, que vai da minha reta R até o meu módulo, é 45 graus, tá ok? Vamos para mais um exemplo? Vamos lá? Determine o argumento de raiz de 3 mais i. Primeira coisa que eu vou fazer é determinar quem é A e quem é B. A é a parte real, raiz de 3. E B é a parte imaginária, que é 1, que é quem está acompanhando o I. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar quem é o módulo. Pode ser Z barra ou pode ser através do ρ. Vamos fazer com Z barra para ficar diferente, né? O Z entre barras. Então, quem é o módulo? É raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o módulo de Z vai ser igual a raiz. Quem é A ao quadrado?
é raiz de 3 ao quadrado mais 1, que é b, ao quadrado. Então, o módulo de z vai ser igual. Agora eu vou simplificar o expoente 2 com o índice 2, e o 3 vai sair da raiz, mais 1 ao quadrado é 1. Então, o módulo de z é igual a raiz de 4, módulo de z é igual a 2 ao quadrado, módulo de z é igual a 2. Vou simplificar aqui, tá? Então, z é igual a 2. Achei o módulo. Para que eu achei o módulo? Para colocar na fórmula do seno e do cosseno. Agora eu vou achar quem é o seno de θ, tá? Vamos fazer aqui o nosso triângulo. Fazer aqui do lado, né? Ó, aqui nós temos o A é raiz de 3, tá? E o B é 1. Nós temos aqui o ponto A e B. Eu quero saber, já descobri que esse módulo que vai da origem até o meu afixo, tá? É 2, então aqui mede 2. Agora eu quero achar o ângulo θ. Agora eu quero achar o seno do ângulo θ. O seno do ângulo θ é dado pelo cateto oposto, quem está aqui, ó, que é o 1, sobre a hipotenusa. Então, vai ser cateto oposto, que é 1, que é essa distância aqui, tá? Sobre a hipotenusa, que é 2. Então, o seno de θ é igual ao meio. Qual é o seno que eu tenho 1/2? É o seno de 30 graus. Tá? Então, nós achamos o valor de θ, tá? 30 graus, o seno. Vamos achar agora o cosseno de θ. O cosseno de θ, o que nós vimos que é? É o cateto adjacente, tá? Que é o raiz de 3, sobre o módulo, a hipotenusa, no caso, tá? Nosso módulo que é 2. Quem é o cosseno do ângulo? Que a resposta é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de θ, raiz de 3 sobre 2. Também 30 graus. Então, nós descobrimos agora o argumento, tá? É igual, argumento de z vai ser igual a 30 graus. Ou, se eu quiser fazer como π, lembrando que π é igual a 180 graus. Então, nós temos aqui que 180 dividido por 6 é igual a 30 graus, tá? Ou seja, 3 vezes 6, 18. 30 vezes 6, 180 graus. Então, eu posso botar a resposta 30 graus ou posso botar em radiano, π sobre 6, ok? Então, assim, não é complicado, mas eu preciso só desses conhecimentos anteriores, tá? Eu tenho que saber como é que se calcula o seno, o cosseno, tem que saber pelo menos a tabela dos ângulos notáveis, senão o problema vai me dar, se não for nenhum ângulo notável, o problema vai me dar a resposta. Tem que saber quem é A, quem é B, e tem que saber achar essa distância que vai da origem até o afixo, que é justamente o módulo de Z, ou Rho. Aqui, no primeiro, eu fiz chamando de Rho, que é a letra grega, no segundo eu botei o módulo de Z, que é a mesma coisa. Bem, gente, essa foi a aula sobre argumento. Espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida, que vocês possam fazer os exercícios que aparecerem aí para vocês, ok? Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir e não esqueçam de se inscrever no canal.